E aí galera, beleza? Então, hoje eu vim aqui para falar sobre a reencarnação, né? Uma continuação do vídeo passado, que eu falei, né, que o Demiurgo, o Jeová, era um ser inteligente que queria nos manter aqui presos nessa realidade, nessa Matrix. Então vamos por partes, né, para não correr nenhum perigo aí de entender errado as coisas que eu vou dizer agora. O que acontece? Quando o Jeová, né, o Demiurgo, ele se alimenta da nossa energia. Quando eu falo Demiurgo, ele é um arconte. Arconte é uma palavra, acho que é grega, se não me engano, quer dizer governador. Só que ele não é o único, são vários arcontes. São sete, se não me engano, são os principais, né? São 7 arcontes. Cada um comanda uma camada, uma esfera da consciência de Sofia. O último arconte que fica lá em cima é o Demiurgo, que é representado pelo planeta Saturno. Eu não vou entrar também nesse mérito aqui dos planetas, aqui vai ficar um vídeo muito longo, vai ficar meio confuso, vamos só falar sobre a reencarnação. Então o que acontece? O Demiurgo e os seus associados, vamos dizer assim, os outros Demiurgos, os outros arcontes, eles atuam como se fosse uma cachopa de abelha, né? Por exemplo, o Demiurgo é o que comanda, daí ele faz tipo, uma vibração e manda a ordem para os outros. E cada um atua num determinado setor aqui da nossa realidade. Então o que ele faz? Ele usa o nosso interior, né? Porque a gente é cheio de parasita por dentro. Esses parasitas são conhecidos como egos. Então os demiurgos, né, os arcontes, eles ficam tipo aqueles caras que comandam uma marionete com umas cordinhas. Então eles ficam comandando esses parasitas que são os egos dentro da gente, que é o ego da ira, da luxúria, da, da, da luxúria, da ira, da mentira, vários outros, né? Os egos. Então esses egos é como se fossem filhotes, entre aspas, né, do demiurgo, que eu costumo chamar de demiurgo intrapsíquicos, né, arcontes intrapsíquicos, né, que ele trabalha dentro da gente. Então, para a gente eliminar esses arcontes, né, a gente tem que eliminar os nossos vícios, né, os nossos defeitos. Mas é um assunto para a próxima aula, só para vocês entenderem. Então o que ele faz, Demiurgo? Ele usou um sistema aqui para a gente acreditar que ele é o verdadeiro Deus. Até os judeus sabem disso, que ele é o verdadeiro Deus. Só que eles não falam, né? Aliás, até os judeus sabem que ele não é o verdadeiro Deus. Só que eles não falam isso, né? Porque a concepção judaica é uma outra. Eles sabem que o Jeová não é o Deus verdadeiro, mas na cabeça deles, eles acham que fazendo um certo esquema ali, eles vão consertar o que está errado, vão meio que consertar o Jeová para Jeová transformar a terra no paraíso, que é uma loucura isso, né? O cristão quer ir para o paraíso, para o céu, eles querem fazer o paraíso aqui. Mas também é um outro assunto esse. Porque eles também sabem que o verdadeiro Deus ele não é o verdadeiro Deus, mas eles não falam, né? Então o que acontece? O sistema da reencarnação. Então ele criou um sistema assim, ó. Se você é católico ou evangélico, acredita que ele é o verdadeiro Deus, quando você morrer, o que vai acontecer? Você vai entrar numa outra matrix, num outro subconsciente da Sofia. Que lá, se você acredita que ele é o verdadeiro Deus, acredita nos anjos, acredita no céu, ele vai montar um cenário no que você acredita. Lá você vai ver os seus parentes que já morreram, que é tudo mentira isso, é tudo uma ilusão dele. Lá você vai, vamos supor, você acha que o céu é um campo florido, você vai encontrar esse campo florido. Você acha que o céu é um palácio de ouro, você vai encontrar esse palácio de ouro. E você vai ficar lá um tempão lá, tipo de uma outra matrix, igual essa. Só que você vai sentir também o mesmo corpo que você sente aqui. Mesma coisa, você vai achar que você está no céu, mas você não está no céu. Você vai ficar um tempo indeterminado lá. Não sei qual que é esse tempo, né? Eu não consigo, não vou saber falar isso daí, né? Você pode ficar lá 10 anos, 20, 50, 100 anos. Eu não sei qual que é o tempo. Porque o tempo lá também é diferente desse, né? É um tempo bem diferente. Então você vai ficar lá. Daí, né? Daí ele vai passar um filminho da sua vida para você ali. Ele vai começar a te julgar, né? Vai falar, tá vendo isso daqui, ó? Você errou aqui, você errou ali, você fez isso, você fez aquilo. Você vai ficando meio culpado, fala, putz, é verdade, né, cara? Não devia ter feito isso, putz, é verdade. Porque o Deus verdadeiro, ele não julga, né? Mas o Demiurgo, ele julga. Vai falar, putz, você errou aqui, você errou ali, papá. Daí vai falar assim, então, como você você não tá 100% ainda, você não volta lá, né, pra tentar consertar, né, que você fez errado.
Daí você, né, achando que ele é o Deus mesmo verdadeiro, certo? Daí você volta e reencarna. E para quem, por exemplo, é da religião muçulmana, acredita no Alá, que acredita independente do que você acreditar, se você é espírita, você acredita que vai ter o nosso lar lá, você vai ver o nosso lar lá, tudo que você acreditar, ele faz essa ilusão, só que ele sempre no final dessa ilusão ele te joga aqui de volta. Por quê? Porque ele não tem a centelha divina. Certo? Que nós temos a centelha divina. O que é essa centelha divina? É o fractal da Sofia. A Sofia, ela deixou esse fractal dela, que é uma centelha divina, que é uma essência mesma que o Jesus Cristo tem, que o Jesus Cristo ele é a centelha total, vamos dizer assim, né? Mesmo que Deus tem. Só que o Demiurgo, ele não tem essa centelha divina. Ele é como se fosse uma IA, uma inteligência artificial, criada pelo intelecto da Sofia. Então, a inveja que ele tem do ser humano é essa, que ele não pode, né? Então, ele trabalha assim, o Demiurgo, né? Ele não é um cara mau. Tem muitos caras também na internet aí que falam que ele é o demônio, né? Que ele é o capeta, que ele é o anticristo. Não é nada disso. Ele é só se for ver, ele é um carcereiro aqui dessa Matrix, né? E o diabo, o inferno, isso não existe. O que existe é só isso aqui. Ficar reencarnando, 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 reencarnando eternamente, e que dependendo do mal que você vai fazendo aqui nessa terra, na outra encarnação, você vai vir pior, né? Certo? Vamos supor, se você é um assassino aqui, na outra encarnação você vai vir com, tipo, cheio de doença, sei lá. Então, tudo que você faz aqui na outra vida, você vem pior, que é a lei do retorno que fala, né? Então é isso, a reencarnação acontece desse jeito aí, certo? Depois eu continuo aqui. Então, essa pessoa pergunta, né? Mas qual que é o jeito, então, de sair dessa Matrix? Eu sou um cara, tipo, que eu fui católico a vida inteira, né? Fiz primeira comunhão, fiz um monte de coisa. Sempre fui na igreja, acreditei. Quando o pessoal falava do Demiurgo, eu falava, pô, esses caras aí estão blasfemando, é tudo mentira isso daí. E fui, porque como eu sou um cara curioso, eu gosto de ler, estudar, comecei a ver várias teorias, várias coisas e tal. Foi somente quando eu percebi, porque geralmente na igreja, né, os padres, eles não tocam em vários assuntos ali. Eles pegam a Bíblia, o que interessa para eles falar, eles falam. Porque na Bíblia tem, né, vários passagens ali que Jesus Cristo, ele fala que ele não chama o Pai, né, o verdadeiro Deus. Ele não fala que o Jeová é o pai dele. Ele chama Pai, ele não fala o tetragrama lá. Ele fala meu pai, ele não fala de Jeová. Tanto que tem umas passagens lá que ele fala que ele não é filho de Jeová, né? Que ele é filho do Pai, que ninguém conheceu o Pai, né? E quem vê ele, vê o Pai, né? Tem várias passagens lá. Né? Então, só que a igreja não fala isso. E eu também. Daí, quando eu me liguei nisso daí, eu falei, putz, porque eu acredito em Jesus 100%, né? Quando eu vi isso daí, eu comecei a ligar os pontos, né? Comecei a estudar, eu comecei atrás de canal, né? E vendo. Eu falei, beleza, agora eu já sei que esse não é um Deus verdadeiro. Eu falei, o que eu faço agora também para sair disso daqui, né? Comecei a estudar, ler, né? Bater cabeça em vários livros, canais aí no YouTube, né? Umas viagens, né? De Confederação Galáctica, de um monte de coisa aí que não tem nada a ver, né? Os caras ficam assistindo filminho na Netflix, depois ele começa a achar que é tudo questão de guerra espacial, essas coisas aí. E não é uma coisa bem simples, né? Então, daí como que faz? Daí eu descobri a gnose, né? Porque eu descobri que o Demiurgo o Jeová não era Deus verdadeiro, não foi através da gnose. Eu descobri antes, sendo católico. Daí depois que eu já sabia que a gnose pensava assim também, eu falei, vou ler os livros da gnose. Da gnose ensina, né, como sair desse ciclo, né, da reencarnação. Porque a reencarnação, os espíritas falam que é um aprendizado, né? Não é aprendizado nada. Isso daí é uma outra jogada do Demiurgo para aprender os espíritos também. É aquele lance, né, que o cara morre lá e os médios encarnam, não é o espírito da pessoa, aquela é a alma, porque tem uma diferença bem grande, né, entre corpo, alma e espírito, né, certo? Isso daí é um tema para um outro vídeo também, né, porque senão, como aqui eu não posso ficar muito tempo falando, que no máximo 15, 16 minutos, que uma vez eu fiz um vídeo de 20 minutos, nossa, o negócio travou e demorou quase 1 hora para subir o vídeo. Então tem que fazer coisa rápida aqui.
Infelizmente, né? Senão eu ficava aqui 1 hora falando. Então o que que é quando a pessoa morre? A pessoa morre, o que que é? Na verdade, não é o espírito dela que vem aqui. É o ego dela. Porque quando a pessoa morre, o ego fica aqui ainda vagando aqui. Porque quando a pessoa morre, ela não sabe que morreu. Certo? Muitas pessoas não sabem que morreu, fica vagando aqui. Aí, na verdade, é o ego, né, dela. Porque ela é como se fosse um sonho. Aí, daí, quando ela se liga que morreu, ela fala, tenho que sair daqui, né? Eu vou pro céu. É aí que o demiurgo, aí que aparece os anjos, né? Que na verdade não são os anjos de verdade, são os arcontes disfarçados de anjo, porque tem vários arcontes, né? Porque o arconte, os anjos, a gente, por causa de filme, essas coisas, a gente acha que é uns cara com corpo atlético, de asinha, loiro, né? Então, se você acha que é isso, vai aparecer esses caras aí, né? Se acha que é um ser de luz, vai aparecer. Tudo que você achar, ele vai aparecer, que é o arconte disfarçado. Porque a verdadeira face do arconte, né? Que fala nos livros, é como se fosse de um feto abortado, que nada mais é que esses extraterrestres, né? Que o pessoal idolatra aí, são todos os arcontes, né? Eles se materializam aqui nessa matéria, que são os ETs, né? Também é vídeo é material para um outro vídeo aí, né? Que os ET nada mais são os arcontes. Então, beleza. Então a questão é isso daí, a reencarnação, né? E até me perdi o que eu estava falando. Então como que faz, né, para sair dessa Matrix? Primeiramente, é liberar os vícios. Você tem que fazer uma viagem interior, certo? Você pode também, se quiser, ler a Bíblia, normal, mas só que tem que ler a Bíblia com outros olhos, né? Tipo, então eu recomendo você tipo, eu faço no caso, né, umas meditações. Então eu acordo cedo. Eu faço 20 minutos, meia hora. Tem vezes que eu chego a fazer 40 minutos, mas a média meia hora. Você pegar, fazer tipo como que eu posso dizer? É um ensinamento, né, que os gnósticos ensinam, né, que você tem que matar os seus egos. Como você mata os seus egos? Você tem que tentar tirar porque o pensamento, aquilo que você pensa, não é você pensando, é o seu ego. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem fácil. Vamos supor que você está de carro no trânsito, daí a pessoa fecha sua frente lá. Daí você vai ter aquela impulsão ali, né, de ficar bravo com a pessoa, vem aquela irritação, que é o ego da ira. Daí você tem que parar e pensar, putz, isso daqui não sou eu, aqui é o ego da ira. Daí você tem que manter a calma. Daí você tem que pedir para Jesus, Jesus, eu reconheci que isso daqui é o ego da ira. Por favor, né, elimine esse ego da ira, né, fulmine esse ego da ira. Claro que não vai ser da noite para o dia, é um trabalho árduo isso daí. Tem vários gnósticos aí que demoram 10, 5 anos, mais de 10 anos para eliminar todos os vícios, né. Eu mesmo, questão de vício, não tenho mais nenhum, né. Graças a Deus, assim, questão de álcool, essas coisas, cigarro, não tenho. Né, que foi um trabalho aí que eu fiz também, né. Hoje em dia também só bebo água, né, não bebo nem refrigerante, nem é por causa também de vício, né. É por causa da saúde, né, que eu evito, né, só bebo água e faço dieta carnívora, né. E pratico jejum, né. Jejum é uma boa forma também de você meio que ajuda, né, a você eliminar os vícios, né, fazendo jejum, fazendo as meditações e tal. Só que é um caminho árduo, né? Não é da noite para o dia. Tanto que Jesus, quando fala que Jesus tirou os 7 demônios de Maria Madalena, na verdade ele tirou os 7 pecados capitais que ela tinha, né? Que demônio nada mais é que os egos, né? Que é os pecados capitais. Quando a pessoa está endemoniada, que o pessoal fala assim, o negócio que é um ser, que é um capeta, que é um cara de chifre, mas não é. É que a pessoa está cheia de ego, certo? É o ego que comanda a pessoa ali, né? Então não é um ser diabólico. Só que a igreja lá na Idade Média, o que eles fizeram? Eles falaram, vamos inventar o capeta aqui, o Lúcifer, né? Que não tem nada a ver, né? Que o Lúcifer, na verdade, ele vem de uma mitologia romana, né? Não tá nem na Bíblia essa... Tem uma passagem lá que fala de Lúcifer, mas daí depois não entra nesse assunto depois aí, mas não tem nada a ver. Que ele é um ser mitológico primeiro grego, né? Que ele é representado como Prometeu, que trouxe o fogo sagrado. E depois na mitologia romana também tem o nome também de Lúcifer, né? Que é um deus deles lá. Então, quer dizer, não tem nada a ver, né? Então a igreja viu isso daí e falou assim, vamos falar que o Lúcifer é mau, né? Pra quê? Pra disfarçar que o Jeová, né?
não é o Deus. Então, qualquer coisa que acontece, você fala, é culpa do Lúcifer, né? Culpa do capeta, é culpa não sei. Quer dizer, nunca é culpa da pessoa, nunca é culpa do demiurgo, assim, porque lá no Vaticano, certeza que eles sabem disso, que demiurgo não é o Deus verdadeiro. Só que eles não falam, né? Que se eles falarem isso daí, né? O sistema cai, né? Ninguém vai mais na igreja. E o demiurgo, ele adora a igreja, né? Porque ele, como ele vive das nossas emoções, quando ele vê pessoas chorando, esperneando lá dentro da igreja, meu, ele fica feliz, né? Que é a energia da pessoa, que ele vive da energia da pessoa. No estádio de futebol, quando as pessoas ficam iradas, gritando, xingando o juiz também, ele acha bem gostoso isso, entre outras coisas. Então, se a gente matar todos esses sentimentos, né? Todas as emoções do ego, não é que você vai virar um zumbi, né? Você vai virar uma pessoa equilibrada, né? Que nem Jesus falava, né? Quem herdará o reino da terra aos mansos, né? O que quer dizer manso? São as pessoas equilibradas, né? Não é pessoa translocada, né? Porque Jesus fala, né? Seja inteligente como uma serpente e manso como uma pomba, né? Ele fala. Então eu vou ficando por aqui, que nem eu falei que eu não posso ficar muito tempo assim falando, senão o vídeo trava, né? Na hora de subir. E depois eu faço um outro vídeo aí, eu vou dar uma analisada no que eu falei aqui. Daí se faltou alguma coisa eu vou acrescentar, beleza? Até mais aí, né? É nóis.